Graça e paz, amada igreja. Eu sou a pastora Regiane, da Paz Church Ponta Grossa. Olá, queridos, eu sou o pastor Josué, da Paz Church aqui Ponta Grossa. Quero dizer para vocês que para nós é um prazer tão grande, né, nesse dia tão especial, poder estar compartilhando com você nosso primeiro culto online da nossa Paz Church Ponta Grossa. Quero desafiar você a vir conhecer a nossa igreja, participar do nosso culto, né? Nosso culto vai ser uma bênção. Eu quero desafiar você que faz parte aqui, que mora aqui próximo a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aqui no Paraná, a vir nos conhecer, visitar a nossa igreja. Será um prazer tão grande tê-los com a gente. Tá? Queremos dizer que nós já amamos você. E você que é de fora, quero desafiar você a vir conhecer, se inscrever no nosso canal da nossa Paz Church Ponta Grossa. Tá aqui o nosso endereço, vai estar aparecendo aqui para você, nossos contatos. Vai ser um prazer tão grande poder receber cada um, né, amor? Isso. Então nós queremos convidar você a você vir fazer parte desse novo ciclo da nossa igreja. Queridos, vai ser um prazer tão grande ter cada um de vocês, tá, no nosso culto online. Seja bem-vindo, se inscreva, aperte lá o sininho. Vai ser um momento tão jóia que um novo ciclo nós vamos começar entre a nossa igreja e cada um de vocês. Amém. Amém? Glória a Deus. A paz, igreja. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Agora vamos declarar que o único lugar que a gente quer estar é na presença do Senhor Jesus, amém?
seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção e me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar, Senhor. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Olá, igreja, é muito bom poder estar aqui novamente falando com todos. É uma honra para nós poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, meditar um pouquinho, principalmente nesse momento, onde que a maioria de nós está um pouco recluso, não estamos nos reunindo como igreja num só local, e muitos de nós às vezes pode até deixar passar despercebido a palavra de Deus em alguns momentos. E hoje quero falar com a igreja sobre princípios, isso mesmo. A Bíblia nos ensina, lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10, que nós temos que honrar, princípios de honra. E a Bíblia nos ensina dessa forma. Ela nos diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, nos garante a Bíblia, e os seus barris
transbordarão de vinho. Isso mesmo. Nós sabemos que em todos os momentos da nossa vida, quem nos cuida, quem nos guarda, quem nos sustenta é o nosso Deus. Nós sabemos que tudo é dele, que tudo vem dele, que tudo é por ele, que tudo que nós fazemos deveria ser por ele. E nós então estamos aqui lembrando esse princípio de honra, que em todos os momentos nós precisamos lembrar de onde vem tudo aquilo que nos sustenta, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso fôlego, a água que nós tomamos, tudo aquilo que você tem, com certeza vem de Deus. E nós precisamos lembrar, obviamente, que nós temos que honrar aqueles que, obviamente, nos honram. Se Deus nos dá o privilégio de ter tudo isso, né, muitas vezes sem muito sacrifício da nossa parte, porque o pouco que nós fazemos, muitas vezes não se iguala às bênçãos que nós recebemos de Deus. Então nós precisamos, na verdade, honrar sim, ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E nós precisamos, obviamente, honrar a Deus de todas as formas. E uma delas que nós podemos e devemos fazer é honrar, obviamente, com os nossos bens. Ou seja, ofertando na igreja, dizimando, devolvendo um pouquinho daquilo que Deus nos dá, e com isso nós estamos fazendo prova, nós estamos mostrando de forma física que nós realmente honramos, que nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Por isso nós estamos conclamando aqui, mais uma vez, que você continue contribuindo com a nossa igreja, com a sua igreja. Nós precisamos, a igreja precisa, né, dos nossos recursos para que ela possa se manter, para que esse culto chegue até você. E assim como diz a palavra, pode ter certeza que em todos os momentos Deus vai estar cuidando de você, cuidando da sua vida. Não importa o que o mundo está vivendo, as coisas que estão acontecendo aí fora, Deus está cuidando de você, e você precisa, com certeza, reconhecer isso, devolver dízimos e ofertas para que o Evangelho, a palavra dele, essa palavra que é salvadora, possa alcançar muitas outras vidas, principalmente nesse momento tão difícil que o mundo está passando. A igreja precisa, o Evangelho precisa dos teus recursos, recurso financeiro, para continuar sendo propagado para essa multidão. A igreja conta com a tua contribuição. Você pode contribuir nas contas que estão aparecendo aí no vídeo, e pode ter certeza que Deus vai continuar também te honrando, te glorificando por todo o bem que você faz. Agora vamos orar então pelas ofertas e os dízimos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado, Pai, que o Senhor tem tido para cada um de nós, por cada família, Pai, por as famílias que agora estão reunidas em casa, Senhor, e com certeza pode ter mais tempo, Senhor, para pensar, meditar, estudar na sua palavra, Pai, e se convencer cada dia mais que tudo vem de Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e pedimos, Senhor, continua abençoando todos, Senhor, indistintamente, Pai, homens, mulheres, os jovens, crianças, as famílias que estão reunidas, Pai, que a Tua mão santa, poderosa, possa estar sobre todas elas, protegendo, guiando, abençoando e prosperando, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E agora ficamos com a palavra com o pastor Josué. Olá, queridos. Que maravilha, né? Que maravilha, mesmo distante, poder estar tão perto de cada um de vocês, né? Aos nossos queridos irmãos da Past Church Ponta Grossa, como é bom poder estar trazendo essa mensagem para vocês, né? E tenho certeza que logo, logo todos nós vamos estar reunidos lá na nossa igreja, no nosso prédio físico, né? Para juntos celebrarmos. Eu tenho certeza que muitos testemunhos nós ainda vamos ouvir. Queridos, nesse domingo de Páscoa, para nós é um prazer tão grande poder estar falando também com tantas outras pessoas, né, de vários lugares da nossa nação brasileira. Quero te convidar a você vir meditar depois desses hinos maravilhosos, né, que nós já estivemos aqui adorando ao Senhor, né, de muitas informações. Eu quero convidar você nesse momento, a você onde você estiver, em nossa casa, seja no teu trabalho, no teu quarto, na tua sala, que você baixe a sua cabeça. Vamos estar trazendo agora uma mensagem muito poderosa, diretamente de Deus para o seu coração. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós fazemos uma oração bem rápida e simples. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento, Espírito Santo, nós queremos vir te pedir que cada paizinho pessoa nessa nação brasileira, no Brasil, fora do Brasil, aonde quer que essa mensagem, Senhor, ela estiver chegando,
que cada pessoa que estiver assistindo nesse momento, Pai, essa mensagem, ela possa ser tocada, ela possa, Senhor, ser ministrada, Paizinho, de uma forma muito poderosa, muito preciosa, Papai. Muito obrigado. Usa a boca do mensageiro para que essa mensagem ela possa sair e que ela possa dar muitos e muitos e muitos frutos, Papai. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço, Senhor. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele perscruta. O que é perscrutar, queridos? É investigar a raiz, a profundeza de tudo. E o Espírito Santo, ele perscruta o coração de Deus. Ele perscruta, ele vai lá e investiga a intimidade, o desejo do coração de Deus e revela para nós. Então, queridos, eu quero convidar você para estar ouvindo, para você estar prestando muita atenção nessa mensagem, tá? Porque essa mensagem é uma mensagem rema para a tua vida, é uma mensagem revelada para a nossa vida. Queridos, eu não quero entrar num tema hoje que mais está se falando, né, da pandemia, mas eu quero hoje me aprofundar muito aqui na mensagem, muito na palavra. Eu também, mesmo hoje sendo um domingo, né, de Páscoa, eu não quero me aprofundar e trazer uma mensagem especificamente usando a palavra Páscoa, tá? Mas essa palavra de hoje, o tema dela, queridos, é do alto preço, ou do mais alto preço pago, ou mais alto sacrifício pago da história, ao maior sucesso da história, tá? Então eu quero que você te convidar a você prestar muita atenção, a você meditar comigo nessa mensagem. Vamos estar abordando aqui alguns assuntos muito preciosos, muito preciosos. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na tua vida, na nossa vida, assim como tem sido na minha. Deus tem falado profundamente nessa mensagem no meu coração há muitos e muitos dias. Queridos, mas antes eu quero lembrar nós como igreja, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte, que eu e você, que a igreja, nós somos o sal da terra, né? Então o sal, queridos, ele tem o poder de preservar, né? Ele tem o poder de preservar da decomposição, né? Da podridão. O sal, ele tem esse poder. Logo nós como igreja, nós temos esse poder. Nós precisamos entender que nós como igreja do Senhor Jesus somos o sal da terra. Nós precisamos nos posicionar como isso. Queridos, a igreja ela tem o poder de inibir a corrupção da nossa nação. A igreja ela tem o poder de inibir, porque queridos, nós somos o sal. Nós fomos escolhidos para isso. Queridos, olha só, a igreja ela tem uma força preventiva contra o pecado. Nós precisamos como igreja entender que no mundo, nós como igreja, nós temos o poder de uma força preventiva no mundo contra o pecado, contra a corrupção, contra qualquer outra coisa. Nós precisamos entender isso, tá? Nós precisamos nos posicionar como igreja nesse sentido. Queridos, olha só, precisamos entender algo também muito importante, que nós como igreja, nós temos uma presença no mundo, nós somos a presença manifesta de uma forma eloquente da graça de Deus. Quando eu falo eloquente, queridos, eu estou falando de uma forma expressiva, tá? Da graça de Deus na terra. Nós como igreja, quem é a igreja, queridos? É eu, é você. Nós precisamos entender isso, que eu e você, nós temos essa força, nós somos uma expressão eloquente, expressiva da graça de Deus na terra. Nós precisamos nos revertir dessa força, nós precisamos nos revertir, queridos, dessa autoridade que nos foi confiada. Porém, queridos, existe algo muito precioso, que a palavra no mesmo versículo 13, ela nos orienta, tá? Que se o sal, ele perdeu o sabor, de nada adianta a não ser para ser pisado, tá? Então nós precisamos ter esse cuidado. O que isso significa, queridos? Se eu como igreja, se eu e você como igreja, nós perdermos a nossa essência, nós perdermos o nosso valor, nós perdermos a nossa direção, para que nós estamos aqui? De nada nós vamos servir, a não ser para sermos pisados pelo diabo, pelo mundo. Sabe, queridos, nós precisamos nos atentar para isso. Quando o sal ele perde o sabor, de nada mais ele presta, a não ser para ser pisado. Amém, queridos? Mas olha só, lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, diz também o seguinte, que eu e você, que é a igreja, nós somos o perfume de Cristo, tá? E o perfume,
ele tem o poder de atrair. O perfume, ele é marcante, né? Quem não gosta de usar aquele perfume marcante, né? De a pessoa, quantos de nós, né? A gente não sente aquele perfume de anos atrás, a gente lembra de alguma coisa, lembra dos nossos avós, da nossa mãe, seja lá, né? Dos nossos filhos, quando sente aquele cheirinho de bebê, lembra dos nossos filhos quando eram criança. Assim é a igreja, queridos, tá? Nós exalamos o perfume de Cristo e o perfume, ele atrai. O perfume, ele é notado. Nós como igreja precisamos atrair. Nós como igreja precisamos ser notadas, tá? Como realmente uma igreja verdadeira e genuína. Queridos, olha só, o tema da nossa mensagem, do sacrifício ao sucesso, do maior sacrifício, do mais alto preço pago na história, ao maior sucesso já alcançado também na história. Queridos, que tema muito precioso. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar de uma forma muito preciosa no teu coração. Quero convidar você, não vou deixar desse tema, não vai deixar de abordar também a Páscoa, que hoje é o dia de Páscoa, né? Para nós é muito importante esse dia, tá bom, queridos? Mas olha só, quantos de nós, né? Fica essa pergunta, tá? Nós estamos num momento hoje que nós estamos tendo muito tempo para refletirmos, né? Então quero deixar essa pergunta para você, né? Para mim, para nós, de que forma, ou será que verdadeiramente nós temos amado a Jesus de uma forma verdadeira, né? Como é que está sendo o nosso amor para Jesus? Como é que está sendo a nossa paixão por Jesus? Então, queridos, eu quero deixar essa pergunta para você, que você possa responder para você mesmo. Mas também, queridos, olha só, quantos de nós, ou de que forma nós estamos comemorando esse dia da Páscoa? Ou de que forma nós sempre comemoramos, ou de que forma nós fomos ensinados a comemorar esse dia da Páscoa? Será que a Páscoa para a gente, ou para você até hoje, simplesmente tem significado aquele coelhinho da Páscoa que chega, traz aquele ovinho de Páscoa? E de que forma nós estamos passando, tá? A verdadeira Páscoa para os nossos filhos, para nossas gerações. Então eu quero deixar essa pergunta, queridos, para você. Como eu falei, não vou me aprofundar nesse tema muito específico, mas eu quero me aprofundar, posso até colocar de uma forma pelos bastidores de tudo isso, do que aconteceu, do sacrifício de Jesus, e eu quero convidar você a caminhar comigo, do maior preço já pago, do maior sacrifício já feito na história da humanidade, até o maior sucesso da história. Quero convidar você a vir comigo nessa mensagem, tá? Então quero começar, queridos, falando, né, do maior preço, tá? Porque isso, queridos, para mim, para você é de suma importância nós entendemos qual foi o preço. É muito importante você e eu nós entendermos o que Jesus fez. Sabe por quê, queridos? Quando eu e você nós entendemos, quando eu e você nós passamos a compreender, isso nos ajuda muito, muito mesmo, a dar muito mais valor a Jesus. Isso nos ajuda, queridos, a entender, tá? Entender e lembrar que Jesus, queridos, presta atenção, Jesus, ele foi até as últimas consequências. Você sabe o que significa isso, queridos? Quando alguém ele vai até as últimas consequências por amor de alguém, quando alguém vai até a última consequência para provar algo, Jesus ele não precisava provar nada, mas eu posso te garantir que Jesus ele foi até as últimas consequências, simplesmente, queridos, por amor de mim e por amor a você. Cá para nós, Jesus ele sabia quem eu seria, Jesus sabia quem você seria. Se nós mesmos, olhando para nós mesmos, muitas das vezes falar, poxa, mas eu não merecia tanto amor. Você imagina Jesus sabendo quem nós éramos, quem nós viríamos a nos tornar, pecadores como nós somos, mesmo assim, ele falou, não, mas eu vou até a última consequência, por amor ao Josué, por amor a fulano, por amor ao ciclano, não, eu vou porque eu amo. Foi isso que Jesus fez, queridos, ele foi até as últimas consequências, e isso, quando nós entendemos, nos ajuda a passar a amar Jesus muito mais, cada vez mais. Queridos, olha só, lá em Lucas capítulo 22, versículo 41, 42, a Bíblia diz que Jesus, ele suou gotas de sangue. Queridos, você sabe o que significa isso, queridos? Para a medicina significa que para alguém chegar a suar gotas de sangue, a pessoa tem que chegar ao extremo de um estresse psicológico.
Então a Bíblia diz, queridos, lá em Lucas capítulo 22, versículo 41, 44, relata que Jesus, quando ele se retirou para o Getsêmani, a Bíblia diz, queridos, que ele começou a suar gotas de sangue. Ele sabia o que estava por vir, tanto que ele fala o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, eu não quero morrer, Pai. Se possível, se puder, Pai, por favor. Porém, ele disse: contudo, Paizinho, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Queridos, você imagina o que é isso? Jesus, ele foi ao extremo, queridos. Ele foi ao ápice do estresse psicológico. Ele foi ao ápice do medo. Jesus, ele sentiu muito medo. Jesus, ele foi ao ápice do medo. Mas mesmo assim, queridos, ele pegou toda a sua força lá de dentro e disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se for preciso morrer, eu morrerei, Pai. Eu vou até as últimas consequências, Pai. Sabe, queridos, é isso que eu e você precisamos entender, que não existe ninguém que chegará aos pés, ao nível de pagar um alto preço, por amor a você, por amor de alguém. Pode ser a pessoa mais apaixonada do mundo, pode ser o pai mais apaixonado, pode ser a mãe mais apaixonada, nunca chegará ao ápice de um medo, a um ápice de um amor, por amor de uma humanidade, principalmente por amor a pessoas, queridos, que talvez não são merecedores. Amém? Mas eu quero, queridos, que você entenda isso. Ontem, alguns dias atrás, eu tive um contato com uma pessoa, ela compartilhou comigo um testemunho que eu quero compartilhar com você, um testemunho ela estava dizendo que o pai dela recebeu uma grande herança, uma grande herança de várias terras, essa terra equivalia ali mais ou menos 2 bairros da cidade, muitas terras como herança, mas infelizmente aquele filho perdeu toda aquela herança, para os vícios. Queridos, eu fiquei imaginando, é exatamente isso, Jesus, ele fez todo o sacrifício da história. Jesus, ele se sacrificou ao máximo, e muitas das vezes nós não damos valor para todo aquele sacrifício que Jesus fez. Queridos, o sacrifício de Jesus gerou em mim, gerou em você a nossa salvação, a nossa liberdade. Sabe, quando eu ouvi aquele testemunho, queridos, aquele filho naquele momento, ele não valorizou todo o sacrifício, todo o suor que o pai dele teve, todo o sacrifício de trabalho, talvez madrugadas e madrugadas acordando cedo, talvez muito trabalho pesado, gerou toda aquela riqueza, todo aquele patrimônio, e quando passou para o filho que não pagou o preço, que recebeu todo aquele montante, toda aquela herança, ele não valorizou. Muitas das vezes, queridos, se eu e você, nós não entendermos, se nós não compreendermos o sacrifício que Jesus fez, queridos, eu e você, nós estamos sujeitos a perder a nossa salvação, que foi a nossa herança gerada lá na cruz. Queridos, a minha salvação, a tua salvação, ela foi gerada lá na cruz, queridos. Foi o preço de sangue, foi um preço, queridos, de muita humilhação. Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele foi traído. Jesus, ele passou por todo o processo, disposto a pagar um preço por mim e por você. Precisamos, queridos, entender de uma forma muito clara sobre isso. Quando eu e você, nós passamos a entender o sacrifício, logo, eu e você também, quando nós entendemos, isso nos incentiva, sabe, queridos, a apreciar a nossa salvação de uma forma diferente. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos, queridos, que Jesus ele já pagou o maior preço, isso nos faz entender e apreciar a nossa salvação de uma forma mais cuidadosa, a entender que o maior preço da história já foi pago, sabe, queridos, e que isso precisa estar e ser um estilo de vida para mim e para você. Eu e você precisamos entender que nós precisamos compartilhar a mensagem da cruz com os outros. Se eu tenho minha salvação, queridos, que veio através desse sacrifício, logo eu também preciso entender que eu preciso compartilhar essa mensagem de cruz, essa mensagem da cruz com outras pessoas. Sabe, amados, olha só, além de passar pela morte cruel, Jesus ele foi traído.
Quem já sofreu uma traição, queridos, sabe muito bem. Sabe, quem já foi traído por um filho, quem já foi traído por um pai, por uma esposa, pelo esposo, quem já foi traído pelo seu líder, por uma ovelha, por um pastor, por um amigo. Quem já foi traído, queridos, sabe muito bem a dor que isso gera. Sabe muito bem a dor de uma traição. Você imagina Jesus, queridos, foi traído por 2 discípulos ali. Foi traído por Judas. Foi traído por Pedro. Discípulos que estavam ali com ele, comendo com ele, sendo discipulados por ele, recebendo o investimento de tempo da vida de Jesus na sua vida. Discípulos que estavam comendo com Jesus, discípulos que andavam com Jesus, que recebiam da fonte que é Jesus. Imagina o que é isso, querido. Jesus, ele recebeu uma morte cruel, que foi uma morte de cruz. Jesus, ele recebeu traição dos seus discípulos, queridos. Sabe, amados, algo muito importante. E o pior de tudo, queridos, alguém foi lá e vendeu Jesus, vendeu a sua amizade. Quero abrir um parênteses aqui, queridos, deixar algo muito precioso. Muitas das vezes as pessoas pensam, ou até falam, que o maior erro de Judas foi trair Jesus, foi vender de Jesus. Quero só abrir um parênteses e dizer o seguinte, queridos, que o maior erro de Judas não foi isso. O maior erro de Judas foi não ser transparente, sabe, com Jesus. O maior erro de Judas foi não ser transparente com a sua liderança. O maior erro de Judas foi não ser transparente com seu discipulador Jesus. Esse foi o principal erro de Judas. Sabe, que eu quero fechar o parênteses aqui e voltar para a mensagem. Queridos, olha só, lá em João capítulo 13, versículo 37, eu gosto muito dessa passagem porque é algo que nos ensina muito. Lá em João capítulo 13, versículo 37, Pedro diz que ele seria capaz de dar a vida por Jesus. Pedro, ele afirma que ele seria capaz, que ele estava pronto para morrer por Jesus. Você tem noção, você entende o que é isso, queridos? Pedro, discípulo de Jesus, vem e diz que ele está pronto para morrer por Jesus. Sabe, queridos, mas quando nós chegamos um pouquinho mais lá na frente, lá em João capítulo 18, versículo 25, versículo 27, quando alguém reconhece a Pedro sendo um dos que andavam com Jesus, pergunta para Pedro, questiona Pedro, fala: você não é um deles? Eu reconheci você, eu vi você. Pedro fala o quê? Não, eu não. Não, mas eu reconheço você. Não, mas eu não sou eu. Eu não faço parte dele, eu não o conheço. Queridos, você sabe o que significa isso? Sabe, amados? Imagina para um pai ser traído por um filho. Imagina você que é pai, você que é mãe. De repente você chega lá na escola do teu filho e alguém pergunta: aquele ali é teu pai? De repente teu filho fala: não é meu pai, eu nem o conheço. Você imagina o que é isso, queridos? Pedro, ele acaba de negar Jesus, aquele mesmo Pedro que outrora disse que estaria pronto, que estava pronto para morrer por Jesus. Mais na frente um pouquinho Pedro fala: não, eu não o conheço. Não, eu não sou um deles. Sabe, queridos, muitas das vezes nós, como ovelhas de Jesus, o mundo nos reconhece como verdadeiro discípulo de Jesus. O mundo olha para nós, vê em nós seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, mas as nossas atitudes negam realmente que nós somos discípulos de Jesus. Nós falamos que somos discípulos, nos vestimos como discípulos, frequentamos uma igreja como discípulos, mas as nossas atitudes dizem não. As nossas atitudes, o nosso ego, a nossa vontade, desesperadamente, mostra para o mundo que realmente eu não sou discípulo de Jesus, eu nego a Jesus. Sabe, queridos, por isso que eu comecei a mensagem dizendo o seguinte, que nós como igreja, eu e você, nós somos o sal da terra. O sal, queridos, ele dá o sabor, o sal ele tem o poder de vencer, ele tem a força
de vencer a corrupção, de vencer a maldição, de vencer o pecado. É essa força que existe em nós, queridos. E muitas das vezes nós queremos dizer, mas Pedro negou a Jesus. E quantas das vezes nos dias de hoje nós temos negado a Jesus também, com as nossas atitudes, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos prazeres da carne, com a nossa língua. Sabe, amados, precisamos nos revertir da glória de Deus. Amados, algo muito precioso que Jesus também, sabe, ele foi até as últimas consequências por amor de mim e por você. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, queridos, ele sofreu a maior humilhação que um ser humano pode passar, que um ser humano já passou. Queridos, não existe humilhação maior, não existe nada, queridos, que passa ou que seja igual à humilhação que Jesus passou. Quero lembrar, queridos, o tema da mensagem para você é o maior preço, do maior preço ou do maior sacrifício da história ao maior sucesso da história. Somente Jesus foi capaz, queridos, de sofrer o que ele passou. Jesus, ele foi humilhado. A Bíblia fala, queridos, lá em Mateus capítulo 26, lá no versículo 55, que a multidão foi até Jesus com espadas e paus, como se ele fosse um ladrão. Sabe, a multidão foi até Jesus. Estou falando aqui, queridos, daquela mesma multidão que outrora andava desesperadamente atrás de Jesus para receber algo de Jesus, para ser curado por Jesus. Sabe, queridos, daquela mesma multidão, os religiosos foram com paus, foram para maltratar Jesus, como se ele fosse um ladrão. Imagina a humilhação que Jesus passou. E quero reforçar, queridos, nessa mensagem, que toda essa humilhação, que todo esse sacrifício, que tudo isso foi por amor a mim, foi por amor a você, queridos. Aonde quer que você esteja nesse momento assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, rasga o teu coração. Eu tenho certeza que Deus está tocando profundamente com você, está falando de uma forma preciosa com você. Talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre que tudo que Jesus fez foi o maior preço, o maior sacrifício já feito, já passado por alguém na história, queridos. Amados, olha só, Jesus a cada dia ele nos ensina, mas olha só o que Jesus disse. Jesus ele disse o seguinte, queridos: então saístes como um salteador com espadas, com varas, para me prender. Olha só o que Jesus fala, queridos: todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Ou seja, queridos, aquele mesmo povo que se alimentou de Jesus, que se aproveitou de Jesus, sabe, aquele mesmo povo, aquelas mesmas pessoas, nesse momento Jesus fala: poxa, eu estive com vocês, eu os alimentei, eu os ensinei, eu estava com vocês todos os dias. Por que não me prenderam antes? Por que não fizeram isso antes? E agora você vem como se eu fosse um salteador, como eu fosse um ladrão. Sabe, queridos, mas Jesus ele suportou, porque ele saberia, queridos, ele sabia que um dia você estaria aí, aonde você está. Que um dia, querido, talvez você esteja até num leito de um hospital nesse momento. Talvez você esteja até encarcerado nesse momento. Eu quero dizer, foi por você, foi por mim. Jesus ele sabia, queridos, que ele precisava passar por tudo aquilo, porque um dia, você iria ouvir tudo, a história de Jesus, todo o sacrifício de Jesus, e você se renderia aos pés de Jesus. E Jesus, vendo você se rendendo a Ele, entregando a tua vida para Ele, Ele pensa: como valeu a pena, como vai valer a pena, por amor daquela pessoa, por em favor do João, do José, da Maria, por amor de cada um de vocês, como vai valer a pena. Foi por isso, queridos, que Jesus não hesitou. Queridos, como é maravilhoso, como é lindo, como é gostoso falar, como é maravilhoso lembrar, queridos, como é maravilhoso lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Queridos, Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2, diz o seguinte: chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem.
e amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Sabe, queridos, que humilhação. Sabe, queridos, que momento difícil, que momento de sacrifício. Queridos, cá para nós, sinceramente falando, até onde, até que ponto desse sacrifício eu e você suportaríamos passar? Não estou falando você sofrer, você passar para provar o amor para o teu filho, para proteger o teu filho de sangue, teu filho biológico. Estou falando até que ponto, até que nível você seria capaz de suportar tamanho sacrifício, tamanha traição, tamanha humilhação, por amor a pecadores, por amor a pessoas que você não conhece, que você olha e vê, não merece, não merece, a pessoa não merece. Até que ponto você estaria disposto a pagar esse preço? Sabe, queridos, olha só, Mateus 27, versículo 28, 30, diz o seguinte, no versículo 27, e logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo 28, e despindo, cobriram com uma capa de escarlate. Versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita um bastão, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, zombavam dele, riam dele. Queridos, imagina Jesus despido, colocaram nele uma vestimenta, uma roupa de escarlate, vem e coloca assim em Jesus uma coroa de espinho, depois eles vêm e se ajoelham diante de Jesus, zombando de Jesus, querido, dizendo o seguinte: se você é o rei dos judeus, salve-se. Se você realmente é o rei dos judeus, por que você não se salva? Sabe, queridos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque essa mensagem ela é tão contemporânea para nós hoje. Quantas das vezes eu e você, como igreja, nós somos zombados por aí? Quantas das vezes, queridas, as pessoas zombam de nós, criticam a gente, e até que ponto nós estamos dispostos a suportar tudo isso? Sabe, queridos, eu quero só te lembrar que Jesus, ele sofreu tudo isso. No versículo 30, queridos, diz o seguinte: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe ele na cabeça. Cuspiram em Jesus, cuspiram no nosso Jesus, no teu Jesus. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, começaram a bater nele, queridos. Queridos, esse foi um pouquinho do preço que Jesus pagou por mim e por você. Sabe, amados, lá em João capítulo 19, versículo 18, fala-se sobre a crucificação de Jesus. Mas eu quero te lembrar que essa morte de Jesus, somente os ladrões eram que recebiam morte de cruz. E o nosso Jesus, ele foi crucificado. O meu Jesus, ele foi crucificado. Queridos, com tudo isso que eu te falei, tá? Qual deve ser a nossa resposta a Jesus, tá? Primeiro, queridos, reconhecê-lo como Salvador. Esse é um ponto mais importante que eu e você precisamos entender. Essa deve ser uma das principais respostas com tudo isso que eu te falei. Depois de Jesus ter feito, ter vivido, ter pago o maior preço da história, ter passado pelo maior sacrifício da história, qual é a resposta que eu e você precisamos dar para Jesus? Reconhecê-lo como Salvador, amá-lo como nosso Senhor, servi-lo com todo o nosso coração. Sabe, queridos, porque Jesus, ele se abnegou de tudo por amor a mim, por amor a você. Queridos, olha só, do alto maior preço da história ao maior sucesso da história. Pastor, você falou muito do sacrifício, você falou muito do alto preço. E qual é o maior sucesso da história? É justamente isso, queridos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 2 e 6, diz que no terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Sabe, queridos, a ressurreição
A ressurreição de Jesus, queridos, é o maior sucesso da história. É o sucesso, queridos, nunca alcançado por nenhum outro ser vivente. A ressurreição de Jesus é o maior sucesso já alcançado por um ser humano que pisou nessa terra, por um ser que pisou nessa terra. Esse é o maior sucesso, do maior alto preço já pago, do maior sacrifício da história ao maior sucesso da história. Queridos, não existe ninguém no mundo, não existe nada, quando eu falo nada é nada mesmo, queridos, nada, ninguém, nem o maior dinheiro, nem quem alcança o mais topo do sucesso da fama, chegará aos pés desse maior sucesso da história, que chama-se a ressurreição de Jesus. Esse, queridos, foi o maior sucesso já alcançado por um ser vivente nessa terra. Queridos, olha só, para nós entrarmos no fim dessa mensagem, muitos nessa geração, presta atenção, queridos, muitos pastores, muitos cantores, muitos líderes, muitos políticos têm alcançado o topo da fama, têm alcançado o topo do dinheiro, o topo de inúmeros seguidores nas redes sociais, mas eu posso te garantir que nem isso é maior do que o maior sucesso da história, que somente Jesus foi capaz de alcançar. Queridos, não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, mas sabe, queridos, existe algo muito importante. Existe um problema, queridos, que infelizmente muitos têm pensado que pelo fato de ter alcançado o topo do sucesso, de ter alcançado o topo da fama, têm pensado, infelizmente, que tudo isso é mais importante do que o alto preço pago por Jesus ali naquela cruz. Muitos têm confundido esse topo do sucesso hoje na nossa geração, hoje na nossa nação, hoje no mundo inteiro. Muitos têm alcançado o topo de inúmeros seguidores, a fama, o dinheiro, mas isso não é mais importante. Não é, queridos, esse é o problema. Muitos têm confundido e têm pensado que se tornaram muito mais importante do que Jesus. Muitos têm se achado mais importante do que o próprio Jesus. Mas eu quero lembrar, queridos, algo muito importante nessa mensagem, que entre o maior preço da história já pago por Jesus, até o maior sucesso da história que foi alcançado por Jesus, existe algo muito importante entre o alto preço até o maior sucesso da história. Queridos, e para finalizar essa mensagem, eu quero te dizer algo muito precioso, tá? Que entre o maior preço, que entre o maior sacrifício já pago por Jesus da história, até o maior sucesso da história, existe algo muito importante, na qual Deus tem revelado tão fortemente no meu coração, que é, queridos, que é a maior responsabilidade da história. Ah, queridos, como isso aqui é precioso, sabe? Amados, olha só, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz o seguinte: as últimas palavras de Jesus. Pensa comigo, amados. Se você soubesse que você morreria amanhã, se você soubesse, queridos, que você morreria hoje, você iria reunir a tua família, você deixaria para eles uma palavra, você deixaria para eles algo muito importante. Qual seria o algo mais precioso que você deixaria para a tua família? Qual seria a informação? Qual seria a palavra que você daria para a tua família? Sabe, queridos, aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 19, isso aqui relata algo tão precioso. Jesus sabia que ele já estava indo junto aos céus, queridos, e ele fez questão de deixar as últimas palavras registradas. Então, se Jesus, amados, ele sabia que essa seria as suas últimas palavras, assim como eu e você, se nós soubéssemos, se nós tivéssemos a oportunidade de deixar registrado as nossas últimas palavras aqui nessa terra, então, queridos, olha só as últimas palavras de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, sabe o que é isso? Jesus, ele transfere para mim e para você a maior responsabilidade, que é do ir de fazer discípulos. Amados, pensa comigo. Se os discípulos naquele momento tivessem negligenciado essa responsabilidade,
Sabe, será que tudo aquilo que Jesus fez, será que teria valido a pena, queridos? Os discípulos fizeram valer a pena. Eles foram e atenderam, obedeceram o ID. E sabe, queridos, o ID de Jesus chegou até mim, chegou até você, porque aqueles discípulos outrora, eles entenderam e reconheceram que Jesus estava transferindo para eles a maior responsabilidade, dizendo o seguinte: não te preocupa, porque o maior preço eu já paguei, o maior sacrifício da história eu já fiz. Por mais que muitos dos discípulos, queridos, foram mortos de formas tão cruéis, tanto, queridos, que um dos discípulos disse: não, eu não posso morrer igual ao meu Jesus, crucifica-me de cabeça para baixo. Sabe, queridos, nada, os discípulos entenderam. É isso que eu quero dizer para você, queridos. O maior sacrifício da história já foi feito, o maior preço da história já foi pago, o maior sucesso da história já foi alcançado por alguém. Então não adianta, queridos, eu querer buscar o maior sucesso, porque eu não vou alcançar esse sucesso, já foi alcançado. Mas existe sobre mim a responsabilidade de passar para as próximas gerações, a geração dos meus filhos, a geração dos nossos netos, a geração dos teus tataranetos, queridos. A responsabilidade está nas nossas mãos. De que forma eu e você nós estamos valorizando, ou que nível, que grau de responsabilidade nós estamos tendo com essa responsabilidade, queridos. Que grau de prioridade essa responsabilidade está nas nossas mãos. Precisamos entender, queridos, que agora chegou a nossa vez. Precisamos entender, queridos, lembrando no início da mensagem, que nós como igreja, nós somos o sal da terra. Queridos, de nada adianta todo o sacrifício que Jesus fez, de nada adianta o maior preço que Jesus já pagou, não adianta, queridos, o maior sucesso que foi a ressurreição, se eu não me revertir, se eu, queridos, não realmente aderir e ver essa responsabilidade como prioridade na minha vida. Queridos, aonde quer que você esteja nesse momento, talvez nunca ninguém tinha falado sobre isso para você. Queridos, pensa comigo. Existe aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa trindade. Queridos, olha só que o maior preço, o maior sucesso e a maior responsabilidade. Precisamos entender isso. Precisamos priorizar isso, queridos. Entendendo que somente Jesus foi capaz de fazer, de pagar o preço e de alcançar o sucesso, mas a responsabilidade é nossa. Aonde você estiver agora, como eu falei agora há pouco, talvez nunca ninguém tinha te falado sobre essa responsabilidade, talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre essa responsabilidade, que isso era tão sério. Talvez nem tenha dado o devido valor das últimas palavras de Jesus. E você está talvez em crise agora, talvez você esteja desesperado. Não, mas eu quero assumir essa responsabilidade. Aonde você estiver, eu quero te dizer, se você está respirando, se você está ouvindo essa mensagem, é porque a boa obra que Deus começou na tua vida, Ele vai completar. E chegou o momento, chegou a tua vez. Você que tem promessa, você que tem planos, queridos, eu não sei de que forma você tem andado, você tem levado o teu ministério até hoje. Tudo que eu sei é que de hoje em diante você pode viver, você pode assumir essa responsabilidade, colocando ela como prioridade na tua vida. Amém, queridos? Queridos, se você nesse momento sentiu o desejo no teu coração de entregar a tua vida para Jesus, de refazer aliança com o Senhor, eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Talvez você esteja agora na tua sala, no teu quarto, no teu carro, talvez você esteja num presídio, num leito de um hospital. Eu quero te dizer, se você está assistindo essa mensagem, queridos, é porque Deus, Ele tem plano na tua vida, e Ele vai refazer a aliança contigo, a partir do momento que você entender o valor dessa responsabilidade. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento, Paizinho, eu quero orar por essa pessoa, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, por essa criança, por esse jovem, Paizinho, que assistiu essa mensagem, que ouviu essa mensagem rema, Pai, e entendeu, e quer, Paizinho, assumir a essa responsabilidade, ou quer colocar essa responsabilidade como prioridade na tua vida, na sua vida, quer colocar essa responsabilidade, Pai, como estilo de vida, Senhor. Tem entendido que as próximas gerações dependem
da prioridade que nós estamos colocando, essa responsabilidade. Eu oro pela vida dessa pessoa, Pai. Eu entrego a vida dela nas tuas mãos. Se nesse momento existe alguém que está refazendo uma aliança contigo, Pai, por algum motivo andou afastado, refaz, Senhor, essa aliança. Enche ela da tua glória, enche ela do teu poder, enche ela, Paizinho, com teu amor, com tua graça. Blinda, Senhor, o seu coração, blinda a sua mente, e que ela possa, Senhor, partir de hoje, partir de agora, falar para todo mundo, Senhor, dessa responsabilidade, e que ela possa assumir, Paizinho, colocando como prioridade, Senhor, e entendendo o nosso papel nessa geração. Espírito Santo, se alguém está entregando a sua vida para Jesus agora pela primeira vez, escreve o seu nome no livro da vida, Paizinho. Assume, Paizinho, a vida dessa pessoa, e eu quero declarar sobre cada vida, uma vida apaixonada por Jesus, uma vida cheia de Jesus, uma vida cheia da glória e da graça de Jesus. Queridos, se você nesse momento, você refez a tua aliança com o Senhor, eu quero desafiar você, a você procurar o teu pastor, a você procurar a tua igreja. Vai lá, abraça, se for preciso pedir perdão, peça perdão, mas volta, assume essa responsabilidade, e a partir de hoje, queridos, faça a diferença, colocando no teu coração que você carrega sobre você a maior responsabilidade da história, está nas tuas mãos, está nas nossas mãos. Se você entregou a tua vida para Jesus agora, pela primeira vez, eu quero desafiar você a procurar uma igreja mais próxima. Vai lá, te apresenta, fala que você conheceu Jesus, que você aceitou a Jesus e que você quer fazer parte dessa grande comissão que somos nós, como cristãos, como igreja nessa geração. Queridos, como foi maravilhoso estar com vocês. Eu quero, se você é daqui da região do Paraná, Ponta Grossa, Campos Gerais aqui, eu quero desafiar você a vir conhecer a nossa igreja, a nossa Paz Church aqui em Ponta Grossa, que você possa estar entrando em contato com a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso celular, WhatsApp, vai estar tudo aqui para você no nosso canal da nossa igreja, que você possa vir com a gente. Vamos ter um prazer tão grande de poder receber vocês. Queridos, até o próximo domingo. Quero estar fazendo nesse momento a oração apostólica. Quero te dizer, quero declarar sobre a tua vida, tá? Que você viverá os melhores dias da tua vida. Sabe, queridos, no início de 2019, no final de 2019 para início de 2020, Deus, Ele ministrou muito forte no nosso coração que nós viveríamos, queridos, eu tenho isso gravado, sabe? Nós viveríamos um ano de 2020, um ano extraordinário. E eu quero declarar sobre a tua vida também, que juntamente com a gente, você viverá um ano de 2020 extraordinário, o melhor ano da tua vida até agora. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a graça do Espírito Santo e a santa comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Fique na paz.